Fala galera, aqui é o Gilson Martins da Golden Gate BR e este aqui é o 10º episódio da segunda temporada do Golden Tips. E nós vamos falar sobre a implementação de Oracle Golden Gate com diversas versões. Esse assunto muita gente também tem dúvida e às vezes se confunde quando vai integrar vários Golden Gates com versões diferentes. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fica ligado aí e roda a vinheta. Golden Gate e as diferentes versões. Para a gente entender como que funciona o Golden Gate com várias versões, vamos entender alguns conceitos básicos, começando pela instalação. Quando a gente vai instalar o Golden Gate, né, tem um detalhe que muita gente às vezes vai clicando Next, Next, Finish e não se atenta, que é o seguinte. Ele pergunta para a gente, selecione o banco de dados para a instalação do Golden Gate. Então, nesse exemplo, olha só, nós temos o Golden Gate na versão 19.1004, tá? E nós podemos optar por instalar esse Golden Gate para uma das seguintes versões, 19, 18, 12 ou 11. Tá? E por que nós temos essas opções? Porque para cada instalação de uma determinada versão de Golden Gate, eu posso utilizar com um determinado versão de banco de dados, ok? Então, nesse vídeo nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Então, por exemplo, né, se eu tenho o Golden Gate 19.1, eu posso ter essas opções como eu comentei. Ou eu instalo para o banco 19C, ou para o 18C, ou para o 12C, ou para o 11G. O que eu não posso fazer é instalar a mesma versão de Golden Gate para duas versões de bancos diferentes. Eu não posso ter um Golden Gate 19.1 acessando o banco de dados 18 e banco de dados 12 ao mesmo tempo. Isto não funciona, galera. Então, como que eu faço para atender esses requisitos? Eu faço uma instalação e seleciono a opção para banco de dados 19. Depois eu faço uma nova instalação da mesma versão, né? Porque só é possível escolher uma versão de banco de dados para uma instalação do OGG. Então, eu instalo novamente a mesma versão do Golden Gate 19.1, porém, eu seleciono a versão para banco de dados 12. E aí, dessa forma, eu consigo ter um Golden Gate para acessar banco 19 e um outro Golden Gate na mesma versão, porém, para acessar um banco 12. Agora, vamos ver alguns detalhes mais técnicos, né? Então, pegando aqui, por exemplo, um banco de dados 19C com um Golden Gate 19C e lá nós temos um extract que está extraindo os dados e ele precisa enviar esses dados para um ambiente com Golden Gate 12.3. Quando a gente tem uma versão maior e nós precisamos enviar esses dados para uma versão menor do Golden Gate, nós precisamos adicionar o parâmetro format release e a versão que nós queremos no processo extract. E por que o extract, Gilson? Porque é o extract que gera o trail. Então, na geração, na criação do trail, mesmo eu estando com o Golden Gate 19, ele vai gerar o trail no formato 12.3. E aí, desta forma, eu consigo enviar esse trail para que o Golden Gate na versão 12.3 leia e funcione normalmente. Beleza? Vamos pegar outro cenário agora. E se eu tiver um banco 12 e um Golden Gate 19, como é que funciona? Funciona exatamente da mesma forma, galera. Por quê? Porque nesse caso nós estamos falando de Golden Gate. Independente da versão de banco, tá?
o que nós precisamos nos atentar é sempre para a versão do Golden Gate. Então, se eu tenho um Golden Gate 19, né, eu estou extraindo dados de um banco 12 e eu quero enviar os dados para um Golden Gate 12, né, então eu estou conversando com Golden Gates, de Golden Gate para Golden Gate. Então, nesse caso, eu preciso também configurar o parâmetro Format Release 12.3, porque o Golden Gate 19 vai enviar os dados para o Golden Gate 12.3, tá? Então, isso é um detalhe importante. Não importa se o banco é 12, se o banco é 18 ou 19. O que importa são as versões de Golden Gate que se conversam. E no último cenário, vamos supor que eu tenho um banco 12, um Golden Gate na origem 12 e eu quero enviar os dados para um Golden Gate 19. Eu preciso colocar o Format Release 19, Gilson? Não, eu não preciso colocar. Por quê? Como o destino tem uma versão superior, ele automaticamente suporta qualquer trail da versão menor, ou seja, nesse caso da versão 12 que foi gerado com Golden Gate 12. Ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo.